Bom, o item 28 do nosso material didático, agora na página 48, eu coloquei um tema aqui porque foi um outro ponto que foi discutido nesse concílio de Éfeso, né, em 431, que é a doutrina escatológica chamada pré-milenismo. Ou essa doutrina, ela significa uma doutrina que diz que Jesus volta antes do milênio. A volta de Jesus se daria antes do milênio. Por quê? Porque a Igreja Católica, nesse período, ela é pós-milenista, ou seja, ela prega que Jesus volta depois do milênio. Por quê? Porque eles acreditavam que eles já estavam vivendo o milênio de Deus, de Apocalipse capítulo 20. Eles acreditavam nisso. Você veja, isso é tão popular que me chamaram até para um diálogo sobre isso, sobre o reino de Deus, mas quem desenvolveu isso foi essa igreja pagã. Então esse item 28, a negação ao pré-milenismo, ou seja, nesse concílio também de Éfeso, eles vão condenar as igrejas que dizem que Jesus volta antes do milênio. Como a Assembleia de Deus prega? A Assembleia de Deus é pré-milenista e pré-tribulacionista. Okay? Bom, ainda no ano 431, né, neste ano, neste concílio de Éfeso, foi afirmada a heresia católica defendendo que Jesus não voltaria para implantar um reino na terra. A Igreja Católica teria essa missão. Eles acreditavam que já estavam implantando o reino de Deus na terra. Bom, eu coloco aí uma citação do livro Milênio, Significado e Interpretações. Tem ele na referência bibliográfica, é um livro interessante para vocês. Ele falando sobre o milênio, ele diz: embora estas interpretações nunca tenham ficado sem adeptos na história da Igreja, em certas épocas predominou alguma perspectiva particular. Nos primeiros 3 séculos da era cristã, o pré-milenismo parece ter sido a interpretação escatológica dominante, ou seja, os 3 primeiros séculos, para vocês entenderem, até Constantino. Até o período de Constantino, a igreja pregava, eu mostrei para vocês nos escritos de Irineu e outros, né? A igreja pregava que Jesus voltaria para reinar na terra. Então ele voltaria antes do milênio para livrar Israel e implantar um reino justo aqui na terra. Tá ok? Então ele diz que nesse período, antes de ser organizado o catolicismo, o pré-milenismo era o que predominava, ou seja, Jesus voltará para reinar aqui na terra. Isso é o pré-milenismo. Ele prossegue. Entre seus adeptos estavam Pápias, Irineu, Justino Marte, Tertuliano, Hipólito, Metódio, Comodiano e Lactâncio. No 4º século, quando a igreja, botei aí católica, ele lá coloca cristã, né? Quando a Igreja Católica recebeu uma posição favorável sob o imperador Constantino, a posição amilenista foi aceita. O que é a posição amilenista? Jesus não vai reinar aqui na Terra por 1000 anos. Tá ok? Jesus só volta no final do milênio, porque eles já estavam vivendo esse reino. Para vocês verem de onde vem. Vem de um concílio. Todos os homens que estão reunidos aqui eram o tipo de pessoas que acreditavam em purgatório, faziam invocação ao mundo dos mortos. Essa não é a igreja de Jesus. E esse é um pecado grave. Você negar que Jesus voltará para reinar aqui na terra, isso não é uma heresia leve, não. Essa é uma heresia grave. Então, isso aqui é um livro de historiadores reformados, né? Eles mesmos reconhecem isso historicamente. E quando foi adotado essa heresia que Jesus já está reinando e a negação de que ele voltará para reinar, isso começa com essa igreja pagã. Ele prossegue. O milênio foi reinterpretado em referência à igreja, e o reinado milenar de Cristo e seus santos foi igualado à totalidade da história da igreja na terra,
assim propiciando uma negação de um milênio futuro. Olha, eu fiz questão de mostrar para vocês aqui, vamos dizer, o que os historiadores falam. Para alguém pensar, isso é uma interpretação, uma visão do pastor Levi? Não, eu estou mostrando o que um historiador fala. Um historiador, quem lê todas essas obras, ele sabe o seguinte: foi no período católico que ela reinterpretou como dizendo que ela estava vivendo o reino de Deus, ela era responsável por implantar o reino de Deus aqui na terra e que Jesus não voltaria para reinar na terra. Isso é uma mentira, de acordo com a teologia bíblica, de acordo com os escritos do Novo Testamento, de acordo com as profecias de Isaías, principalmente. Jesus vai reinar na terra. De acordo com Romanos 11, o apóstolo Paulo diz, né, que Israel será reenxertado. Quando? Quando Jesus reinar na terra. Aí surge um grupo que nega isso, isso passa a ser considerado como algo normal na história, como se a igreja de Jesus faria isso, negar que Jesus voltaria para reinar na terra, né? O nosso trabalho aqui na terra é esse. Bom, o comentário... Bom, vou ler de novo esse ponto, né? O milênio foi reinterpretado em referência à igreja, e o reinado milenar de Cristo e seus santos foi igualado à totalidade da história da igreja na terra, assim propiciando uma negação de um milênio futuro. O famoso pai da igreja, Agostinho, articulou esta posição, que se tornou a interpretação dominante, que no concílio de Éfeso, em 431, crer no milênio foi condenado como superstição. Crer no milênio foi condenado como superstição. Então, ele fala aqui que Agostinho que articulou. Olha, Agostinho, ele até trabalhou muito esse tema, mas nós vemos que quem articulou mesmo foi Eusébio de Cesareia. Quando você pega lá a obra de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele claramente elogia homens que rejeitavam o reino de Deus aqui na terra. Ou seja, ele defende que Jesus não voltaria para reinar na terra. É a posição também de Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica. E Agostinho de Hipona também. Ou seja, toda a igreja católica ela já falava isso. Nós estamos no ano 431, olha, em cerca de 369 anos, no ano 800, a igreja católica vai fazer uma nova tentativa, porque todo esse reino vai estar caindo, ela vai pegar um bárbaro, que é Carlos Magno, vai colocar ele como rei do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, com o reino de Deus, o reino santo, que eles estavam defendendo aqui nesse período, que era o cumprimento de Apocalipse capítulo 20. Só que ele está caindo. Nós estamos no ano 431, vocês sabem que o ano 476, ele marca a queda do Império Romano do Ocidente. E o enfraquecimento da Igreja Católica Romana, porque a cidade de Roma se torna pagã. Os bárbaros invadem Roma, a população tem que sair, porque enquanto os bárbaros ficavam lá por meses, eles ficavam roubando, saqueando, estuprando e matando. Os homens eles eram loucos. Se vocês já viram documentários sobre os vikings, tem uma série interessante na Netflix, ali mostra como era a religião daqueles bárbaros, como era a violência deles. Exatamente o que esse documentário mostra nos anos 840, 870, quando ocorre o ataque dos vikings na Europa, era o que acontecia nesse período, né? No ano 410, quando eles invadiram Roma, agora no ano 476 vão invadir de novo. Então a Igreja Católica Romana ela vai ficar muito fraca. Quando chegar no ano 800, ela faz uma segunda tentativa de restaurar o reino de Deus com Carlos Magno. Eles fazem isso, nós vamos estudar esse momento. Isso é tão significativo que nós veremos que nos dias da Reforma Protestante, Lutero tinha que interpretar o Apocalipse e nós vamos ver que ele chega a dizer que eles estavam vivendo o período depois do milênio de Apocalipse 20. Por quê? Se o milênio começou com Constantino,
que é a interpretação da Igreja Católica que esse autor está falando, tá bom? O milênio começou com Constantino, vamos dizer, no ano 312. Ele deveria terminar quando? 1000 anos depois, em 1312. Quando que Lutero viveu? Viveu quase 200 anos depois, em 1517. Então Lutero ele vai dizer o quê? Que eles estavam vivendo o período depois do milênio, que lá em Apocalipse 20, quando termina o milênio, Satanás é solto e ocorre a batalha de Gog e Magog. Então, Lutero falou, olha, nós estamos vivendo essa batalha de Gog e Magog, o período depois do milênio. Isso é irracional, ou seja, e essa batalha de Gog e Magog está acontecendo até hoje. Então foi um erro inicial que aconteceu há 1700 anos e que os católicos, protestantes e reformados estão todos sendo enganados até hoje.